Capítulo 1. Na manhã em que a última filha dos Lisbon resolveu que tinha chegado sua hora de se suicidar, foi Mary desta vez, e remédios para dormir, como Therese. Os dois paramédicos chegaram à casa, sabendo exatamente onde ficava a gaveta de facas, o forno a gás e a viga no porão na qual era possível atar uma corda. Saíram da ambulância e nossa opinião com a lerdeza de sempre. E o gordo disse baixinho: "Não estamos na TV, pessoal. Isso é o mais rápido possível." Carregando o peso do respirador e da unidade cardíaca, passou pelos arbustos que tinham crescido até ficarem monstruosos, e cruzou o gramado exuberante que costumava ser discreto e imaculado 13 meses antes, quando os problemas começaram. Cecília, a mais jovem, com apenas 13 anos, foi a primeira, cortando os pulsos dentro da banheira como um estoico, e quando a encontraram flutuando na piscina rosada com os olhos amarelos de uma possuída e o corpinho exalando um cheiro de mulher madura, os paramédicos ficaram tão assustados com sua tranquilidade que congelaram, hipnotizados. Mas então a senhora Lisbon entrou correndo e gritando no banheiro e a realidade se restabeleceu. Sangue no tapete, a navalha do Sr. Lisbon mergulhada no vaso sanitário, marmorizando a água. Os paramédicos retiraram Cecília da água morna que acelerava o sangramento e aplicaram um torniquete em seus braços. Ela não disse coisa alguma, mas quando separaram suas mãos, encontraram o santinho laminado da Virgem Maria que ela segurava contra os seios em botão. Isso foi em junho, temporada das efemérides, quando ano após ano nossa cidade fica coberta pelos restos desses insetos de vida curta. Depois de romperem em nuvens das algas do lago poluído, obscurecem janelas, recobrem carros e postes de luz, emplastram as docas municipais e adornam os cordames dos veleiros, sempre com a mesma ubiquidade parda de escória voadora. A senhora Scheer, que mora no fim da rua, nos contou ter visto Cecília um dia antes dela tentar o suicídio. Estava parada ao lado do meio-fio, usando como sempre um antigo vestido de noiva com a bainha desfeita, e olhando para um Thunderbird forrado de efemérides. "Melhor arranjar uma vassoura, meu bem", recomendou a senhora Scheer. Mas Cecília encarou com seu olhar intenso de espiritualista. "Estão mortas", respondeu. "Só vivem por 24 horas. Saem do ovo, se reproduzem e morrem. Nem chegam a comer." E ao dizer isso, enfiou a mão na camada espumosa de insetos, desenhando suas iniciais, CL. Tentamos organizar as fotografias em ordem cronológica, ainda que a passagem de tantos anos tenha dificultado a tarefa. Algumas são nebulosas, mas ainda assim reveladoras. A peça número 1 exibe a casa dos Lisbon um pouco antes da tentativa de suicídio de Cecília. Foi tirada pela senhora Carmina D'Angelo, uma corretora imobiliária contratada pelo Sr. Lisbon para vender a casa que havia ficado pequena demais para sua vasta família. De acordo com o instantâneo, o telhado de ardósia ainda não tinha começado a perder as telhas. A varanda ainda era visível sobre os arbustos, e as janelas ainda se mantinham no lugar sem a ajuda de tiras de fita crepe. Uma confortável casa de subúrbio. Um borrão na janela superior direita do andar de cima foi identificado pela senhora Lisbon como sendo Mary Lisbon. Ela vivia tentando aumentar o volume do cabelo, que achava muito fino. Comentou anos depois, relembrando a aparência da filha em sua curta passagem pela terra. Na fotografia, Mary foi surpreendida usando o secador de cabelo. Sua cabeça parece estar em chamas, mas é apenas um efeito da luz. Era 13 de junho, 29 graus no lado de fora, céu ensolarado. Satisfeitos por terem reduzido o sangramento a um filete, os paramédicos colocaram Cecília sobre uma maca e carregaram-na até a ambulância estacionada em frente à casa. Parecia uma pequena Cleópatra sobre uma liteira imperial. Vimos o paramédico desengonçado com bigode de White Earp sair primeiro. Foi batizado de xerife quando o conhecemos melhor por conta dessas tragédias domésticas. E em seguida apareceu o gordo,
que segurava a outra extremidade da maca e atravessava o gramado com passos delicados, examinando os próprios pés como se estivesse procurando merda de cachorro. Mais tarde, quando ficamos mais familiarizados com o equipamento, descobrimos que, na verdade, ele estava conferindo um mostrador de pressão sanguínea. Suando, um tanto atrapalhados, avançaram até a ambulância que tremia e piscava. O gordo tropeçou em um solitário arco de croquet. Vingou-se dele com um chute. O arco saltou como uma mola, erguendo um jorro de terra, e caiu sobre o asfalto com um ruído metálico. Enquanto isso, a senhora Lisbeth irrompeu na varanda, arrastando a camisola de flanela de Cecília, e emitiu um gemido interminável que fez o tempo parar. Sob as mudas de árvores e sobre a grama fulgurante e banhada de luz, essas 4 figuras congelaram como se formassem um quadro vivo. Os 2 escravos oferecendo a vítima ao altar, colocando a maca dentro da ambulância. A sacerdotisa brandindo a tocha, sacudindo a camisola de flanela. E a virgem dopada se erguendo, apoiada nos cotovelos, com um sorriso sobrenatural nos lábios pálidos. A senhora Lisbeth acomodou-se na parte de trás da ambulância, mas o Sr. Lisbeth a seguiu ao volante do furgão, atento ao limite de velocidade. 2 das meninas Lisbeth estavam longe de casa. Teresa em Pittsburgh em uma convenção científica e Bonnie no acampamento musical, tentando aprender a tocar flauta depois de ter abandonado o piano. Suas mãos eram pequenas demais. O violino, seu queixo doía. O violão, as pontas dos seus dedos sangravam. E o trompete, seu lábio superior inchava. Ao escutarem a sirene, Mary e Lux atravessaram a rua às pressas, interrompendo suas aulas de voz com o Sr. Jessup. Invadiram o banheiro lotado e sentiram o mesmo choque de seus pais diante da visão de Cecília com antebraços salpicados de sangue e uma nudez pagã. Fora da casa, se abraçaram sobre um canteiro intocado que tinha sido ignorado por Butch, o garoto musculoso que cortava a grama aos sábados. Do outro lado da rua, um caminhão cheio de homens do departamento de parques cuidava de alguns dos nossos olmos moribundos. A sirene da ambulância guinchava cada vez mais distante, e o botânico e sua equipe deixaram de lado o inseticida para acompanhar a movimentação. Quando a ambulância sumiu, voltaram a borrifar. O majestoso olmo, também visível no primeiro plano da peça número 1, acabou sucumbindo ao fungo disseminado pelo besouro da grafiose, e foi cortado. Os paramédicos levaram Cecília para o hospital Bon Secours, na Courchevel com a Maumee. Na sala de emergência, Cecília assistiu com um distanciamento lúgubre ao empenho em salvarem sua vida. Seus olhos amarelos não piscaram, e ela não esboçou reação quando lhe enfiaram uma agulha no braço. O Dr. Armanson suturou as feridas nos pulsos. Após 5 minutos de transfusão, declarou que ela estava fora de perigo. Segurando o queixo da menina com delicadeza, o médico perguntou: "O que você está fazendo aqui, meu bem? Você nem tem idade para saber o quanto a vida pode se tornar ruim." E foi então que Cecília forneceu oralmente aquilo que seria sua única forma de bilhete de suicídio, e ainda por cima um bilhete inútil, porque ela sobreviveria. "É óbvio, doutor," ela disse. "Você nunca foi uma menina de 13 anos." As meninas Lisbeth tinham 13, Cecília, 14, Lux, 15, Bonnie, 16, Mary e 17, Therese. Eram baixinhas, com nádegas apertadas nas calças de brim e bochechas redondas que lembravam a mesma maciez dorsal. Sempre que conseguíamos dar uma espiadela, seus rostos pareciam uma revelação indecente, como se estivéssemos acostumados a ver apenas mulheres de véu. Ninguém conseguia entender como o senhor e a senhora Lisbeth tinham produzido filhas tão bonitas. O senhor Lisbeth dava aulas de matemática para o ensino médio. Era magro, jovial, desconcertado com seus cabelos grisalhos. Sua voz era muito aguda, e quando Joe Larson nos disse que o Sr. Lisbeth chorou no dia em que Lux foi levado ao hospital, depois de sua tentativa de suicídio que aconteceu mais tarde, conseguimos imaginar sem dificuldade o som afeminado de seus gemidos. Sempre que víamos a Sra. Lisbeth,
Procurávamos em vão algum sinal da beleza que ela devia ter tido um dia. Mas os braços roliços, o cabelo de palha de aço com corte tosco e os óculos de bibliotecária sempre frustravam nossas tentativas. Era vista raramente, ou de manhã cedo, saindo para apanhar os litros de leite molhados de orvalho, já vestida com as roupas do dia, ainda que o sol não tivesse nascido. Ou aos domingos, quando a família entrava na perua decorada com frisos de madeira para ir até a igreja católica de St. Paul, perto do lago. Nessas manhãs, a senhora Lisbeth assumia um ar gélido, digno de uma rainha. Agarrada à sua única bolsa bonita, conferia se havia sinais de maquiagem em cada uma das filhas antes de permitir que entrassem no carro, e não era incomum que mandasse Lux voltar para vestir uma blusa mais discreta. Como nenhum de nós ia à igreja, tínhamos muito tempo para observar os pais vestidos de cores lavadas, como se fossem negativos de fotografias, e então as 5 filhas resplandecentes com vestidos feitos em casa, cheios de babados e rendas, inchados com suas carnes em flor. Um único garoto tinha recebido permissão para entrar na casa. Peter Sisson ajudara o Sr. Lisbeth a instalar uma maquete do sistema solar na sala de aula da escola, e em troca foi convidado para jantar. Contou que as meninas não paravam de chutá-lo por baixo da mesa, de todos os lados, de modo que ele não conseguiria dizer quem era a responsável. Elas o encararam com olhos azuis e febris, e sorriram mostrando os dentes acavalados, único traço das meninas Lisbeth no qual conseguimos encontrar algum defeito. Bonnie foi a única que deu nenhuma olhada ou chute às escondidas em Peter Sisson. Apenas rezou e fez a refeição em silêncio, absorta em sua devoção de garota de 15 anos. Depois de comer, ele pediu para ir ao banheiro. E como Teresa e Mary estavam juntas no banheiro do térreo, entre risadinhas e cochichos, ele teve de usar o das meninas no andar de cima. Voltou com histórias de quartos repletos de calcinhas amassadas, de bichos de pelúcia abraçados até a morte pela paixão das meninas, de câmaras diáfanas e camas com dossel, e dos eflúvios de tantas meninas jovens se tornando mulheres, todas juntas no mesmo espaço apertado. No banheiro, com a torneira ligada para disfarçar os sons de sua busca, Peter Sisson encontrou o esconderijo dos cosméticos de Mary Lisbeth. Amarrados dentro de uma meia sob a pia, tubos de batom vermelho, a camada de blush base e a cera depilatória que nos dava indícios de um bigode que nunca havíamos notado. Na verdade, não sabíamos a quem pertencia a maquiagem encontrada por ele até 2 semanas mais tarde, quando avistamos Mary Lisbeth no pier com uma boca carmesim que condizia com o tom descrito por ele. Peter Sisson inventariou desodorantes, perfumes e lixas para eliminar pele morta, e ficamos surpresos ao descobrir que não havia duchas higiênicas em lugar algum, porque achávamos que meninas usavam duchas todas as noites, com a mesma frequência com que escovavam os dentes. Mas essa decepção foi anulada no instante seguinte, quando Sisson mencionou uma descoberta que transcendia nossos delírios mais ousados. Na lixeira havia um absorvente interno usado, ainda fresco das entranhas de uma das meninas Lisbeth. Ele falou que sentiu vontade de nos trazer aquilo, que não era nojento, era uma coisa linda, a gente precisava ver, parecia uma pintura moderna ou algo assim. Então revelou que tinha contado 12 caixas de Tempex no armário. Foi só nesse instante que Lux bateu na porta, perguntando se ele tinha morrido ali dentro, e Sisson abriu às pressas. O cabelo dela, preso por um grampo durante o jantar, agora caía sobre os ombros. Lux não deu sequer um passo para dentro do banheiro, mas encarou Sisson direto nos olhos. E então, com sua risada de hiena, o empurrou para o lado e entrou, dizendo: "Parou de monopolizar o banheiro, preciso pegar uma coisa." Caminhou até o armário e então parou, estrelaçando as mãos nas costas. "É privado, dá licença?" pediu. E Peter Sisson desceu as escadas correndo, com o rosto vermelho. E depois de agradecer ao senhor e à senhora Lisbeth, veio direto nos contar que Lux Lisbeth estava sangrando pelo meio das pernas naquele exato momento, enquanto as efemérides deixavam o céu imundo e os postes de luz começavam a se acender.
Quando Paul Baldino ouviu a história de Peter Sisson, jurou que conseguiria entrar na casa dos Lisbeth e ver coisas ainda mais impensáveis do que as testemunhadas por Sisson. Vou ver essas meninas tomando banho, jurou. Aos 14 anos, Paul Baldino já tinha a mesma barriga de gangster e o rosto de matador de aluguel do pai, Semi-Tubarão Baldino, e de todos os homens que entravam e saíam do casarão da sua família, com 2 leões esculpidos em pedra ao lado dos degraus de entrada. Ele se movia com a insolência vagarosa dos predadores urbanos que cheiram a colônia e fazem as unhas. Tínhamos medo dele e dos seus primos imponentes e rechonchudos, Rico Manolo e Vince Fusili, e não apenas porque a casa dele vivia aparecendo no jornal ou por causa das limusines negras à prova de balas que deslizavam pelo acesso circular ladeado por loureiros importados da Itália, mas por conta de suas olheiras, seus quadris descomunais e seus sapatos pretos, brilhantes de tão engraxados, que ele usava mesmo quando jogava beisebol. Paul Baldino já tinha invadido outros locais proibidos no passado, e ainda que nem sempre voltasse com informações confiáveis, sempre ficávamos impressionados com a coragem de suas operações de reconhecimento. Na 6ª série, quando passaram um filme só para as meninas no auditório, foi o Paul Baldino que se infiltrou na sala e ficou escondido na velha cabine de votação, para depois nos contar do que se tratava. Ficamos no parquinho remexendo no cascalho e esperando por ele. E quando enfim apareceu, mastigando um palito de dente e brincando com seu anel de ouro, estávamos sem fôlego de tanta expectativa. Vi o filme, anunciou. Descobri o assunto, escutem essa. Quando as meninas estão com mais ou menos 12 anos, ele se inclinou em nossa direção. Os peitos delas sangram. Mesmo que àquela altura já fôssemos mais entendidos, Paul Baldino ainda nos inspirava medo e respeito. Seus quadris de rinoceronte tinham ficado ainda maiores, e as olheiras se aprofundaram até ganhar uma cor de cinza de charuto misturada com lama, fazendo com que ele parecesse um amigo íntimo da morte. Foi mais ou menos nessa época que começaram os boatos sobre o túnel de fuga. Uns anos antes, por trás da cerca pontiaguda dos Baldino, vigiada por 2 pastores alemães brancos e idênticos, surgiu certa manhã um grupo de trabalhadores. Penduraram lonas em escadas para esconder o que faziam, e 3 dias depois, quando retiraram as lonas, havia um tronco artificial bem no meio do gramado. Era feito de cimento, pintado para se parecer com casca de árvore, e tinha como acabamento um nó de madeira falso e 2 ramos podados apontando para o céu com o fervor dos tocos amputados. No meio da árvore, uma abertura feita com serra circular abrigava uma grelha de metal. Paul Baldino falou que era uma churrasqueira, e acreditamos nele, mas, com o passar do tempo, percebemos que ninguém a usava. Segundo os jornais, a instalação daquela churrasqueira tinha custado $50 mil, mas ela nunca havia sido usada para grelhar um único hambúrguer ou uma única salsicha. Logo começou a circular o boato de que o tronco era na verdade um túnel de fuga que levava a um esconderijo mais adiante, no rio onde Semi-Tubarão guardava uma lancha. E os trabalhadores tinham pendurado as lonas para esconder a escavação. Então, alguns meses após o início dos boatos, Paul Baldino começou a aparecer em porões alheios saindo dos bueiros. Surgiu na casa de Chase Bill coberto por uma poeira cinzenta que tinha um cheiro simpático de merda. Se espremeu até o porão de Denisin, desta vez carregando uma lanterna, um taco de beisebol e um saco contendo 2 ratos mortos. E por fim surgiu do outro lado do aquecedor de Tom Farrin, fazendo-o soar 3 vezes. Sempre nos explicava que andava explorando um bueiro embaixo de sua própria casa e acabou se perdendo. Mas começamos a suspeitar que ele estivesse brincando com o túnel de fuga do pai. Quando se vangloriou de que iria ver as meninas Lisbeth tomando banho, todos acreditamos que entraria na casa dos Lisbeth da mesma forma que tinha entrado nas outras. Nunca soubemos ao certo o que aconteceu, embora a polícia o tenha interrogado por mais de 1 hora. Paul Baldino disse a eles apenas o que havia dito para nós. Falou que tinha se arrastado pelo esgoto pluvial sob o porão da sua casa e começado a caminhar, um passo depois do outro. Descreveu o tamanho surpreendente dos canos, os copos de café
e as bitucas de cigarro deixados pelos trabalhadores, e os desenhos em carvão de mulheres nuas que lembravam pinturas rupestres. Contou que tinha escolhido túneis a esmo e que quando passava por baixo da casa dos outros, conseguia sentir o cheiro do que estava sendo preparado na cozinha. Enfim conseguiu passar pela grade do bueiro no porão dos Lisbeth. Depois de se limpar, saiu à procura de alguém no térreo, mas havia ninguém em casa. Chamou diversas vezes, indo de um quarto a outro. Subiu as escadas até o andar de cima. Ao final do corredor, escutou água correndo. Chegou mais perto da porta do banheiro. Insistiu no ponto de que bateu na porta. E então Paul Baldino contou que entrou no banheiro e encontrou Cecília nua, com os pulsos se esvaiando em sangue, e que depois de se recuperar do choque, precisou descer as escadas correndo e telefonar para a polícia antes de qualquer outra coisa, porque era isso que o seu pai sempre lhe dissera para fazer. Os paramédicos encontraram primeiro o santinho. É claro que em meio à crise o gordo colocou no bolso. Somente no hospital lembrou de dar a imagem laminada ao senhor e à senhora Lisbeth. Àquela altura Cecília estava fora de perigo, e seus pais descansavam na sala de espera, aliviados, mas confusos. O senhor Lisbeth agradeceu ao paramédico por salvar a vida da filha. Então virou o santinho e leu o texto impresso no verso. A Virgem Maria tem aparecido em nossa cidade, trazendo sua mensagem de paz ao mundo em ruínas. Como em Lourdes e Fátima, Nossa Senhora concedeu sua presença a pessoas como você. Para mais informações, ligue para 555 Maria. O Sr. Lisbeth leu 3 vezes aquelas palavras. Em seguida comentou num tom derrotado. A menina foi batizada, crismada e agora acredita nessa bobagem. A senhora Lisbeth reagiu amassando o santinho com uma das mãos. Ele sobreviveu, temos uma fotocópia. O jornal local publicou nada a respeito da tentativa de suicídio, porque o Sr. Balbi, o editor, julgou que uma informação tão deprimente não se encaixaria em lugar algum entre o artigo de primeira página sobre a exposição de flores da Liga Júnior e as fotografias de noivas sorridentes na última página. Na edição daquele dia, a única notícia relevante dizia respeito à greve dos funcionários do cemitério. Corpos se empilhando, nenhum acordo à vista. Mas isso só na página 4, logo abaixo dos resultados da liga secundária. Depois de voltarem para casa, o senhor e a senhora Lisbeth se trancaram com as meninas e não fizeram comentário algum sobre o que tinha acontecido. Quando foi pressionada a tocar no assunto pela senhora Shear, a senhora Lisbeth se referiu ao acidente da Cecília, como se a menina tivesse caído e se cortado. Mas Paul Baldino, que já estava cansado de tanto ver sangue, nos descreveu com precisão e objetividade o que tinha visto, sem deixar dúvidas de que Cecília havia cometido uma violência contra si mesma. A senhora Buck achou estranho que a navalha tivesse ido parar dentro do vaso sanitário. Se você estivesse cortando os pulsos na banheira, comentou, não deixaria a navalha bem ao lado? Depois disso, começamos a nos perguntar se Cecília tinha cortado os pulsos depois de imersa na água da banheira ou se ainda estava de pé em cima do tapete, que tinha manchas de sangue. Paul Baldino não tinha dúvidas. Ela se cortou na privada, afirmou. Depois entrou na banheira. Sujou o lugar inteirinho, cara. Cecília foi mantida sob observação por 1 semana. Os registros do hospital mostram que a artéria no pulso direito foi seccionada por inteiro, porque ela era canhota, mas que o corte no pulso esquerdo não tinha sido tão profundo, deixando intacta a parte inferior da artéria. Ela levou 24 pontos em cada um dos pulsos. Voltou ainda usando o vestido de noiva. A senhora Petz, cuja irmã era enfermeira no Bon Secours, disse que Cecília se recusou a vestir a camisola hospitalar, exigindo que trouxessem seu vestido de noiva. E o Dr. Honecker, psiquiatra da equipe, julgou que era melhor fazer sua vontade. Cecília voltou do hospital em meio a uma tempestade. Estávamos na casa do Joe Larson, do outro lado da rua, quando ouvimos a primeira trovoada. Do térreo, a mãe de Joe gritou para que fechássemos todas as janelas, e corremos para obedecer. Lá fora, um vácuo profundo deixou o ar parado.
Uma lufada de vento atingiu uma sacola de papel, que se elevou, voando pelos ramos mais baixos das árvores. Em seguida, o vácuo se rompeu com aguaceiro. O céu ficou negro e a perua dos Lisbeth tentou passar incógnita na escuridão. Chamamos a mãe de Joe para assistir. Em poucos segundos, escutamos seus pés velozes nos degraus forrados com carpete, e ela se juntou a nós diante da janela. Era terça-feira, e ela cheirava a lustramóveis. Juntos, vimos a Sra. Lisbeth usar um dos pés para abrir a porta do carro, e em seguida sair com a bolsa sobre a cabeça, para não se molhar. Franzindo o senho, quase agachada, abriu a porta de trás. A chuva continuava. O cabelo da Sra. Lisbeth caía sobre seu rosto. Por fim, surgiu a cabecinha de Cecília, indistinta em meio à chuva, emergindo com estranhos movimentos de impulsão por conta das chipóias que lhe imobilizavam os braços. Ela levou um tempo para reunir energia suficiente para ficar de pé. Quando enfim conseguiu cambalear para fora, ergueu as duas chipóias como se fossem asas de lona. Então a Sra. Lisbeth tomou seu cotovelo esquerdo e a conduziu para dentro de casa. A essa altura, a chuva desabava com força total, e não conseguíamos mais enxergar o outro lado da rua. Nos dias seguintes, vimos Cecília muitas vezes. Ficava sentada nos degraus de entrada da casa, apanhando e comendo frutinhas vermelhas dos arbustos, ou manchando as mãos com o sumo. Estava sempre usando o vestido de noiva, com os pés descalços e sujos. À tarde, quando o sol iluminava o jardim, assistia às formigas atravessando rachaduras na calçada, ou se deitava de barriga para cima sobre a grama fertilizada, e olhava para as nuvens. Estava sempre acompanhada de alguma das irmãs. Thérèse levava livros de ciências para os degraus, e ficava estudando fotografias do espaço profundo, levantando os olhos sempre que Cecília se aproximava dos limites do jardim. Lux estendia toalhas de praia e tomava banho de sol, enquanto Cecília rabiscava arabescos na própria perna usando um graveto. E, algumas vezes, Cecília se aproximava da guardiã, abraçava-lhe o pescoço e cochichava em seu ouvido. Todo mundo tinha uma teoria para explicar por que ela havia tentado se matar. Para a Sra. Bill, a culpa era dos pais. Aquela menina não queria morrer, disse a nós. Tudo que ela queria era sair daquela casa. E a Sra. Scheer completou. Queria sair daquele estilo de decoração. No dia em que Cecília voltou do hospital, as duas senhoras levaram um bolo Bundt como demonstração de solidariedade, mas a Sra. Lisbeth se negou a admitir que qualquer calamidade tivesse ocorrido. Encontramos a Sra. Bill muito envelhecida, imensa de gorda, ainda dormindo em um quarto separado do marido, o cientista cristão. Apoiada na cama, ainda usava óculos escuros em estilo gatinho durante o dia, com a armação perolada, e ainda chacoalhava cubos de gelo no copo alto que garantia conter somente água, mas havia nela um novo odor de indolência vespertina, um cheiro de novela. Assim que Lily e eu aparecemos com aquele bolo, a mulher mandou as meninas subirem. Dissemos que ainda estava quente. Vamos todas comer um pedaço. Mas ela pegou o bolo e colocou na geladeira, bem na nossa frente. A lembrança da Sra. Scheer era diferente. Odeio dizer uma coisa dessas, mas faz anos que John vive bêbada. A verdade é que a Sra. Lisbeth nos agradeceu de um modo bem afável. Havia nenhum sinal de algo errado. Comecei a pensar que talvez fosse verdade que a menina tivesse apenas caído e se cortado. A Sra. Lisbeth nos convidou para ir até o jardim de inverno, onde cada uma de nós comeu uma fatia de bolo. Em dado momento, John desapareceu. Talvez tenha voltado para casa porque queria tomar mais um trago. Não me surpreenderia. Encontramos o Sr. Bill um pouco mais adiante, no quarto decorado com tema esportivo que ficava no mesmo corredor do quarto da esposa. Na prateleira havia um retrato de sua primeira mulher, que ele continuava amando mesmo após o divórcio. E quando ele se levantou para nos cumprimentar, vimos que ainda estava encurvado por conta do ferimento no ombro que a fé não conseguiu curar inteiramente. Foi como qualquer outra coisa nesta sociedade triste, disse. Elas não tinham uma relação com Deus. Quando mencionamos o santinho da Virgem Maria, respondeu, ela deveria estar com uma imagem de Jesus.
Por trás das rugas e das sobrancelhas brancas e revoltas, era possível discernir o rosto bonito do homem que tinha nos ensinado a jogar futebol americano muitos anos antes. O Sr. Bill fora piloto na Segunda Guerra Mundial. Abatido sobre a Birmânia, conduziu seus homens por uma trilha de 150 quilômetros pelo meio da selva até chegarem a um lugar seguro. Depois disso, nunca mais aceitou qualquer remédio, nem mesmo aspirina. Em certo inverno, quebrou o braço esquiando, mas só conseguiram convencê-lo a tirar uma radiografia e nada mais. Desse momento em diante, passou a fazer caretas de dor quando tentávamos derrubá-lo em uma jogada. Varria folhas secas usando apenas uma das mãos e parou de dar espetáculos com a frigideira ao fazer panquecas nas manhãs de domingo. Mesmo assim, perseverou e sempre nos repreendeu com delicadeza quando pronunciávamos o nome de Deus em vão. No quarto, o ombro incorporou-se a uma graciosa corcunda. Como é triste pensar naquelas meninas, disse. Que desperdício de vida. A teoria mais popular da época colocava a culpa em Dominique Palazzolo. Dominique era imigrante, morava com parentes até que sua família se estabelecesse no Novo México. Foi o primeiro garoto da vizinhança a usar óculos escuros, e uma semana depois de chegar, se apaixonou. Seu objeto de desejo não era Cecília, mas Diana Potter, uma garota de cabelos castanhos e um rosto atraente, ainda que equino, que morava em uma casa coberta de era perto do lago. Infelizmente, Diana não percebia Dominique espiando pela cerca enquanto ela jogava tênis na quadra de saibro, nem quando ela se deitava na espreguiçadeira da piscina, transpirando néctar. No nosso canto, no nosso grupo, Dominique Palazzolo não participava das conversas sobre beisebol ou tipos de ônibus, porque só sabia falar algumas palavras em inglês. Mas, de vez em quando, inclinava a cabeça para trás, fazendo os óculos escuros refletirem o céu, e dizia: "Eu amo ela." E a cada vez que dizia isso, parecia entregue a uma profundidade que o fascinava, como se tivesse expelido uma pérola. No início de junho, quando Diana Potter saiu de férias para a Suíça, Dominique entrou em parafuso. "Foda-se a Virgem Maria!" disse, abalado. "Foda-se Deus!" Para mostrar seu desespero e a validade do amor que sentia, subiu no telhado da casa dos parentes e pulou. Ficamos olhando para ele. Ficamos olhando Cecília Lisbon olhando para ele do seu jardim. Dominique Palazzolo, com calças apertadas, botas dingo e cabelo pompadour, entrou na casa e o vimos passando pelas janelas panorâmicas de vidro laminado do térreo. Em seguida apareceu em uma janela do andar superior, com um lenço de seda no pescoço. Escalando o peitoril, passou para o telhado plano. Parado ali em cima, ele parecia frágil, doente e temperamental, como esperávamos que um europeu se parecesse. Andou na ponta dos pés pela borda do telhado como se fosse um atleta de salto ornamental. E então sussurrou: "Eu amo ela." Para si mesmo, enquanto desabava diante das janelas até pousar nos arbustos bem cuidados do jardim. Não se machucou. Levantou-se logo após a queda, tendo provado seu amor. Alguns diziam que naquele exato momento, e naquele mesmo quarteirão, o amor de Cecília Lisbon desabrochou. Amy Schreff, que conheceu Cecília na escola, mencionou que na semana anterior à formatura, ela só falava em Dominique. Em vez de estudar para as provas, ficava na sala de estudos da biblioteca, lendo na enciclopédia o verbete Itália. Começou a dizer tchau e escapulir até a igreja católica de St. Paul, perto do lago, para salpicar água benta na testa. Na cantina, mesmo nos dias quentes em que o lugar era tomado pelos vapores densos da comida institucional, Cecília sempre escolhia espaguete com almôndegas, como se ficasse mais próxima de Dominique Palazzolo ao comer a mesma refeição que ele. No auge da paixonite, comprou o crucifixo que mais tarde Peter Sisson viu decorado com o sutiã. Os defensores dessa teoria sempre apontavam um fato central. Na semana anterior à tentativa de suicídio de Cecília, os pais de Dominique Palazzolo o chamaram para o Novo México.
Ele voltou a mandar Deus se foder o tempo todo, porque o Novo México ficava ainda mais distante da Suíça, onde naquele exato instante Diana Potter desfilava à sombra das árvores do verão, se afastando irreversivelmente do mundo que ele herdaria como proprietário de um serviço de limpeza de carpetes. Segundo Amy Schreff, Cecília tinha vertido sangue na banheira porque era isso que faziam os antigos romanos quando a vida se tornava intolerável. E ela imaginou que quando Dominique ouvisse falar disso na estrada, passando pelos cactos, entenderia que era ela quem o amava. O relatório do psiquiatra ocupa a maior parte do registro hospitalar de Cecília. Depois de falar com a menina, o Dr. Honecker diagnosticou sua tentativa de suicídio como um ato agressivo gerado pela repressão de impulsos libidinais adolescentes. Diante de 3 manchas de tinta completamente diferentes, ela respondeu: uma banana, também enxergou grades de prisão, um pântano, um black power e a Terra depois de uma bomba atômica. Quando ele perguntou a ela por que tentou se matar, ela disse apenas: foi um erro, e se fechou como uma ostra quando o Dr. Honecker insistiu. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele escreveu: não creio que a paciente quisesse mesmo acabar com a própria vida. O ato foi um pedido de ajuda. Encontrou-se com o Sr. e a Sra. Lisbon e recomendou que afrouxassem as regras da família. O médico achou que Cecília se beneficiaria de uma válvula de escape social, fora da codificação escolar, que permita a ela interagir com garotos da mesma idade. Aos 13 anos, Cecília deveria ter autorização para usar o tipo de maquiagem que é popular entre meninas de sua idade, pois só assim firmará vínculos com elas. Imitar costumes compartilhados pelo grupo é um passo indispensável no processo de individuação. Daí em diante, a casa dos Lisbon começou a mudar. Quase todos os dias, e mesmo quando não estava de olho em Cecília, Lux tomava sol sobre uma toalha, usando o traje de banho que inspirou o amolador de facas a lhe conceder uma demonstração de 15 minutos a troco de nada. Como alguma das meninas estava sempre entrando ou saindo às pressas, a porta de entrada ficava sempre aberta. Certa vez, quando estávamos jogando bola na frente da casa do Jeff Meldrum, vimos um grupo de meninas dançando rock na sala de estar. Pareciam muito dedicadas a aprender os passos e movimentos corretos, e ficamos maravilhados ao descobrir que meninas dançam juntas para se divertir. Jeff Meldrum ficou batendo no vidro e fazendo sons de beijo, até baixarem a cortina. Antes de desaparecerem, enxergamos Mary Lisbon bem ao fundo, perto da estante de livros, usando calças jeans boca de sino com um coração bordado no traseiro. Aconteceram outras mudanças milagrosas. Bert, que cortava a grama dos Lisbon, recebeu permissão para entrar e beber um copo d'água, sem precisar mais beber da torneira externa. Sem camisa, coberto de suor e tatuagens, entrava sem hesitação na cozinha onde as meninas Lisbon viviam e respiravam. Mas nunca perguntamos a ele o que tinha visto, porque sentíamos medo dos seus músculos e de sua pobreza. Presumimos que o Sr. e a Sra. Lisbon estavam de acordo a respeito dessa nova tolerância. Mas anos depois, quando nos encontramos com o Sr. Lisbon, ele nos contou que a esposa nunca tinha concordado com o psiquiatra. Ela apenas cedeu por algum tempo, revelou. Divorciado na época, morava sozinho num conjugado cujo piso estava coberto pelas aparas de suas esculturas em madeira. Pássaros e sapos esculpidos forravam as prateleiras. Segundo o Sr. Lisbon, havia muito ele dúvidas quanto ao rigor da esposa, sabendo em seu íntimo que garotas impedidas de dançar só atrairiam maridos com pele ruim e peito afundado. Além disso, o odor de todas aquelas meninas confinadas tinha começado a incomodá-lo. Às vezes sentia como se morasse no viveiro de pássaros do zoológico. Para onde quer que olhasse, encontrava grampos e pentes cheios de cabelo. E como eram tantas as fêmeas que zanzavam pela casa, acabavam esquecendo que ele era um macho e debatiam abertamente as menstruações na sua frente. Cecília tinha acabado de menstruar, no mesmo dia do mês que as outras meninas, cujos ritmos lunares eram todos sincronizados. Eram os piores 5 dias do mês para o Sr. Lisbon, que precisava fornecer aspirinas como se estivesse alimentando patos, e consolar acessos de choro causados pela morte de um cachorro na televisão.
Revelou também que as meninas demonstravam uma feminilidade dramática durante aqueles dias do mês. Ficavam mais lânguidas, desciam as escadas como se fossem atrizes, e não paravam de repetir piscando um dos olhos. O primo Herbie veio fazer uma visita. Em algumas noites elas mandavam o pai sair para comprar mais Tempex. Não apenas uma caixa, mas 4 ou 5, e os jovens balconistas de bigodinho sorriam com malícia. O Sr. Lisben amava as filhas, eram preciosas para ele, mas também ansiava pela presença de alguns garotos. Foi por isso que 2 semanas depois de Cecília voltar para casa, o Sr. Lisben convenceu a esposa a permitir que as meninas dessem a primeira e única festa de suas curtas vidas. Todos nós recebemos convites de cartolina feitos à mão, com nossos nomes escritos com canetinha dentro de balões. Nosso espanto ao receber um convite formal para uma casa que só tínhamos visitado em fantasias dentro do banheiro foi tão grande que tivemos de comparar nossos convites para acreditar. Foi sensacional descobrir que as meninas Lisben sabiam nossos nomes, que suas cordas vocais delicadas tinham pronunciado aquelas sílabas, que eles significavam alguma coisa em suas vidas. Elas tiveram que se esforçar para garantir as grafias corretas, além de conferir os endereços na lista telefônica ou nos números de metal pregados nas árvores. À medida que a noite da festa se aproximava, vigiamos a casa em busca de algum sinal de decoração ou outros preparativos, mas vimos nada. Os tijolos amarelos mantinham um ar de orfanato religioso, e o silêncio no gramado era absoluto. Nenhuma cortina farfalhou, e nenhum furgão entregou tonéis de batatas fritas ou sanduíches feitos com pães de 1,80 m. E enfim chegou a noite. Com blazers azuis, calças caque e gravatas com elástico, avançamos pela calçada em frente à casa dos Lisben como muitas vezes antes. Mas desta vez fizemos uma curva, subimos os degraus da entrada entre os vasos de gerânios vermelhos e tocamos a campainha. Peter Cissa assumiu o papel de líder e parecia até um pouco entediado, repetindo sem parar: "Esperem só para ver." A porta se abriu. Na penumbra, o rosto da Sra. Lisben tomou forma acima de nós. Ela nos convidou a entrar. Nós esbarramos uns nos outros ao passar pela porta, e assim que encostamos os pés no tapete de macramê do saguão, ficou claro que as descrições da casa feitas por Peter Cissa eram completamente equivocadas. Em vez de encontrarmos uma atmosfera intoxicante de caos feminino, descobrimos que a casa era um lugar arrumadinho, de aparência austera, que cheirava levemente a pipoca. Sobre o arco havia um quadro bordado com a inscrição: "Abençoe este lar." E à direita, em uma prateleira sobre o aquecedor, 5 pares de sapatinhos de bebê banhados a bronze eternizavam uma fase pouco empolgante das meninas Lisben, a infância. A sala de jantar era ocupada por um mobiliário colonial muito austero. Em uma das paredes se via uma pintura em que peregrinos depenavam um peru. A sala de estar exibia carpetes cor de laranja e um sofá de vinil marrom. O Sr. Lisben tinha uma poltrona do papai que ficava ao lado de uma mesinha, sobre a qual havia um modelo parcialmente completo de caravela. Não possuía cordame, e a sereia peituda da proa estava escondida pela tinta. Fomos orientados a descer até a sala de jogos. Os degraus eram altos e tinham beiras metálicas, e à medida que descíamos, a luz no fundo ia ficando mais brilhante, como se estivéssemos nos aproximando do magma terrestre. Quando chegamos no último degrau, estava ofuscante. Lâmpadas fluorescentes zumbiam sobre nossas cabeças. Abajures ardiam sobre todas as superfícies. O piso de linóleo xadrez verde e vermelho flamejava sob os nossos sapatos de fivela. Sobre uma mesa de jogo, a tigela de poncha explodia em lava. As paredes forradas resplandeciam, e nos primeiros segundos, as meninas Lisben eram apenas uma mancha brilhante, como se formassem uma congregação angelical. Mas logo nossos olhos se acostumaram à luz e nos informaram uma coisa que nunca havíamos notado. As meninas Lisben eram pessoas diferentes. Em vez de 5 réplicas com o mesmo cabelo loiro e as mesmas bochechas gorduchas, vimos que eram seres distintos, com personalidades que começavam a transformar seus rostos e reconfigurar suas expressões. Percebemos de cara que Bonnie, agora se apresentando como Bonaventure, tinha tez amarelada e o nariz pontiagudo de uma freira.
Seus olhos marejavam, e era 30 centímetros mais alta que qualquer uma das irmãs, especialmente por conta da extensão de seu pescoço, que um dia penderia de uma corda. Therese Lisbeth tinha um rosto mais pesado, com as bochechas e os olhos de uma vaca, e quase tropeçou nos próprios pés ao se adiantar para nos receber. O cabelo de Mary Lisbeth era mais escuro, com 2 pega-rapazes na testa. O buço sobre o lábio superior sugeria que sua mãe tinha encontrado a cera depilatória. Lux Lisbeth era a única que se encaixava em nossa imagem das meninas Lisbeth e radiava saúde e safadeza. Trajava um vestido apertado e, quando se aproximava para nos cumprimentar, usava um dos dedos para fazer cócegas em segredo na palma das nossas mãos. Isso tudo enquanto soltava uma risada estranha e rouca. Cecília, como de hábito, estava com o vestido de noiva com a bainha desfeita. Era o original da década de 1920. Tinha lantejoulas na altura do busto, que ela ainda não tinha como preencher. Alguém, Cecília ou a proprietária da loja de roupas usadas, havia eliminado a parte de baixo do vestido com um corte irregular, de modo que ele terminava logo acima dos joelhos esfolados de Cecília. Estava sentada em um banco alto, olhando sem piscar para o copo de ponche, e o vestido mais parecia um saco que tinha sido largado sobre ela. Os lábios estavam pintados com giz de cera vermelho, o que dava ao seu rosto um ar de rameira degenerada. Mas Cecília agia como se mais ninguém estivesse ali. Sentimos que era melhor manter a distância. Os curativos tinham sido removidos, mas Cecília usava uma coleção de pulseiras para esconder as cicatrizes. Nenhuma das outras meninas estava com pulseiras, e concluímos que haviam emprestado a Cecília todas as que tinham. Para que não deslizassem, as pulseiras estavam presas à pele de Cecília com fita adesiva. O vestido de noiva estava manchado de comida de hospital, cenouras e beterrabas ensopadas. Pegamos nossos ponches e nos postamos em um dos lados da sala, enquanto as meninas Lisbeth ficaram do outro. Nunca tínhamos ido a uma festa vigiada. Estávamos acostumados com as festas promovidas por irmãos mais velhos quando nossos pais viajavam. Salas escuras vibrando com massas corpóreas, vômitos musicais, banheiras recheadas de gelo e barris de cerveja, tumultos nos corredores e destruição de bibelôs nas salas de estar. Aquilo era completamente diferente. A senhora Lisbeth usava uma concha para servir ponche enquanto observávamos Therese e Mary jogando dominó. E do outro lado da sala, o Sr. Lisbeth abria seu kit de ferramentas. Mostrou as chaves catracas, girando-as na mão para que zumbissem, e um tubo comprido e pontudo que chamou de fresa, e outro coberto de massa de vidraceiro que chamou de raspadeira, e ainda outro com extremidade denteada que afirmou ser uma goiva. Falava em voz baixa enquanto exibia os instrumentos, mas nunca olhava para nós, apenas para as ferramentas, passando os dedos por sua extensão ou testando as pontas com a parte macia do polegar. Uma ruga vertical solitária se abriu em sua testa, e no centro do rosto seco os lábios se umedeceram. Em meio a tudo isso, Cecília permanecia em seu banco. Ficamos felizes quando Joe retardado apareceu. Chegou de braços dados com a mãe, usando bermudas folgadas e boné de beisebol azul, e como de costume, sorria, exibindo o rosto que compartilhava com todos os outros mongoloides. Trazia o convite amarrado ao pulso com uma fita vermelha, o que significava que as meninas Lisbeth tinham soletrado o nome dele com o mesmo cuidado dos nossos. E chegou balbuciando com sua mandíbula desproporcional e os lábios frouxos, os minúsculos olhos japoneses, o rosto macio barbeado pelos irmãos. Ninguém sabia ao certo a idade de Joe retardado, mas desde nossas primeiras lembranças ele tinha barba. Os irmãos costumavam levá-lo à varanda com um balde e o barbeavam, gritando que ficasse quieto, dizendo que se acabassem cortando seu pescoço, a culpa não seria deles. E Joe ficava branco e imóvel como um lagarto. Também sabíamos que retardados não vivem muito e envelhecem mais rápido que as outras pessoas, o que explicava os cabelos grisalhos que escapavam pelo boné de beisebol do Joe. Quando éramos crianças, imaginávamos que o Joe retardado estaria morto quando chegássemos à adolescência. Mas já éramos adolescentes e Joe continuava sendo uma criança. Depois que ele chegou,
Pudemos mostrar às meninas Lisbon todas as coisas que sabíamos a respeito de Joe. Como as orelhas sacudiam quando alguém coçava o queixo dele, como ele só conseguia dizer cara quando alguém atirava uma moeda, e nunca coroa porque isso era complicado demais para ele. E mesmo quando a gente pedia, agora descoroa, Joe, ele dizia, cara, e sempre achava que tinha vencido, porque deixávamos que ele pensasse assim. Fizemos ele cantar a música de sempre, ensinada pelo Sr. Eugene. Joe cantou. Oh, os macacos não têm rabo, ensemble and go. Oh, os macacos não têm rabo, ensemble and go. Oh, os macacos não têm rabo, as baleias lhe deram cabo. E batemos palmas, e as meninas Lisbon bateram palmas. E Lux bateu palmas e se encostou em Joe retardado, que era tapado demais para valorizar uma coisa dessas. Quando a festa estava começando a ficar divertida, Cecília desceu do banco e abriu caminho até a sua mãe. Mexendo nas pulseiras do braço esquerdo, pediu licença para sair. Foi a única vez que a ouvimos falar, e ficamos surpresos com a maturidade da sua voz. Acima de tudo, Cecília soava velha e cansada. Ela ficou mexendo nas pulseiras até a Sra. Lisbon dizer: Se é isso mesmo que você quer, Cecília, mas tivemos um trabalhão para dar uma festa para você. Cecília puxou as pulseiras até a fita se descolar da pele. Então congelou. Certo, cedeu a Sra. Lisbon. Pode subir. Vamos nos divertir sem você. Assim que recebeu permissão, Cecília tomou o rumo da escada. Manteve o rosto voltado para o chão, avançando com seu isolamento particular. Olhos de girassol fixos na aflição de sua vida, que nunca entenderíamos. Subiu os degraus que levavam até a cozinha, fechou a porta às suas costas e seguiu pelo corredor do térreo. Dava para ouvir seus passos logo acima de nós. No meio da escada que levava ao andar de cima, os passos já não faziam mais barulho, mas passaram-se apenas 30 segundos e escutamos o som úmido do corpo de Cecília caindo sobre a cerca que rodeava a casa. Primeiro foi o som do vento, um ruído súbito que mais tarde concluímos ter sido causado pelo vestido de noiva se enchendo de ar. Durou pouco, um corpo humano cai rápido. O principal foi mesmo isto, o fato de uma pessoa assumir propriedades inteiramente físicas, caindo na mesma velocidade de uma pedra. Não importava se o cérebro de Cecília continuou funcionando ao longo do trajeto, se ela se arrependeu do que tinha feito, ou se teve tempo de se concentrar nas pontas da cerca se aproximando a toda velocidade. A mente dela já não existia de uma maneira relevante. O vento soprou uma única vez e em seguida fomos sacudidos pelo baque úmido, o som de uma melancia se partindo ao meio. E a partir daquele instante, todos ficaram imóveis e contidos como se estivessem assistindo a uma orquestra, as cabeças inclinadas para permitir que os ouvidos trabalhassem, ainda sem acreditar. Então a Sra. Lisbon, como se estivesse sozinha, disse: Oh, meu Deus! O Sr. Lisbon subiu as escadas correndo. A Sra. Lisbon correu até o topo e se agarrou no corrimão. Dava para enxergar a silhueta dela pelo vão da escada. As pernas grossas, a corcunda, a cabeçorra paralisada de pânico, os óculos se projetando no espaço, preenchidos de luz. Ela ocupava boa parte do espaço na escada. E nós hesitamos em passar até que as meninas Lisbon correram. Aí nos esprememos. Chegamos na cozinha. Por uma porta lateral, enxergamos o Sr. Lisbon parado diante dos arbustos. Quando saímos pela porta da frente, vimos que estava segurando Cecília, uma mão apoiando o pescoço e outra sob os joelhos da filha. Tentava erguê-la da ponta que lhe tinha perfurado o seio esquerdo, atravessado aquele coração inexplicável, separado duas vértebras sem estilhaçá-las e então saído pelas costas, rasgando o vestido e reencontrando o ar. A ponta atravessou com tanta rapidez que nem ficou manchada de sangue. Estava perfeitamente limpa, e Cecília parecia meramente equilibrada sobre ela, como se fosse uma ginasta, e o vestido de noiva esvoaçante colaborava para esse efeito circense. O Sr. Lisbon insistia em tentar erguer Cecília com delicadeza, mas mesmo em nossa ignorância, sabíamos que não adiantava mais.
que os olhos abertos e a boca que se contraía como a de um peixe cravado em um anzol eram apenas os nervos, e que ela havia conseguido, na segunda tentativa, lançar-se para fora do mundo.